52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Zacarias. Estrutura do livro. O livro de Zacarias é uma ponte entre o passado e o futuro, uma mensagem para um povo que voltava do exílio e precisava voltar também o coração. Mais do que reconstruir muros e templos, Deus queria reconstruir a fé. Zacarias fala em meio à poeira da restauração, entre tijolos e lágrimas, lembrando que a verdadeira obra não é feita por força humana, mas pelo Espírito do Senhor. O profeta começa com o chamado ao arrependimento, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Ele recorda a geração anterior que desobedeceu e foi levada cativa, mostrando que o novo tempo exige um novo coração. É como se dissesse: Deus está pronto para restaurar, mas vocês precisam voltar primeiro. É o prólogo de toda a mensagem. Não há reconstrução sem conversão. Em seguida, Zacarias é levado por Deus a uma sequência de 8 visões noturnas, capítulo 1, versículo 7 ao capítulo 6, versículo 8. Cada uma delas é uma janela espiritual aberta sobre a história. Há cavalos que percorrem a terra, chifres que representam opressões, um homem com um cordel medindo Jerusalém, o sumo sacerdote Josué sendo purificado, um castiçal de ouro e oliveiras ao redor. Imagens que parecem misteriosas, mas revelam uma única verdade: Deus está no comando da restauração. Ele limpa, protege e fortalece seu povo não com exércitos, mas com seu espírito. A frase central ecoa no coração do livro: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, versículo 6. Depois dessas visões, vem um gesto simbólico poderoso, capítulo 6, versículo 9 ao 15, a coroação de Josué, o sumo sacerdote. Zacarias coloca uma coroa sobre sua cabeça, algo inédito, pois sacerdotes não eram coroados. O ato aponta para o futuro Messias, o renovo, que uniria em si mesmo a realeza e o sacerdócio. A promessa de um rei sacerdote antecipa a figura de Cristo, que reinaria não por espada, mas por reconciliação. Nos capítulos seguintes, capítulos 7 e 8, o tom muda. O povo pergunta sobre os jejuns do exílio, e Deus responde com clareza. O que ele quer não é um ritual vazio, mas um coração justo, compassivo e verdadeiro. Deus rejeita o jejum hipócrita e convida a espiritualidade viva, onde o culto se traduz em amor, justiça e generosidade. O capítulo 8 brilha com uma nova esperança, a promessa de paz, prosperidade e alegria. Jerusalém, antes deserta, será novamente chamada Cidade da Verdade. A segunda parte do livro, capítulos 9 a 14, amplia o horizonte e se volta para o futuro. Aqui surgem profecias messiânicas que se cumpririam séculos depois em Jesus. O Messias é descrito como rei humilde, montado num jumento, capítulo 9, versículo 9. É também o pastor traído por 30 moedas de prata, capítulo 11, versículo 12 ao 13, e o Senhor ferido, de cujas feridas virá salvação, capítulo 13, versículo 7 ao 9. Zacarias vê além do seu tempo, enxerga o Calvário e o reino vindouro. No final, capítulo 14, ele vislumbra a vitória definitiva. O Senhor reinará sobre toda a terra, e tudo será santificado em sua presença. O livro termina como começou, com um convite à esperança. A diferença é que agora o povo não está apenas reconstruindo templos, mas reaprendendo a esperar por Deus. Zacarias ensina que a verdadeira restauração não é obra de pedras, mas de espírito. Deus não apenas reconstrói o que foi destruído, ele renova o que parecia perdido. Principais lições do livro de Zacarias: retorno e arrependimento, o ponto de partida da restauração. O livro começa com uma chamada firme: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Capítulo 1, versículo 3. Deus não começa a reconstrução pelas muralhas, mas pelo coração. Antes de restaurar a cidade, ele restaura a comunhão. O arrependimento é o alicerce de todo recomeço. O retorno físico só tem sentido quando há também um retorno espiritual. Zacarias mostra que Deus sempre está disposto a recomeçar, mas espera que o povo volte o rosto para ele primeiro. As visões da noite: Deus governa a história mesmo quando parece oculto. Zacarias tem 8 visões noturnas, cheias de símbolos e movimentos espirituais.
cavalos que percorrem a terra, chifres derrubados, um homem medindo Jerusalém, o sumo sacerdote purificado, um castiçal alimentado por oliveiras. Imagens que parecem místicas, mas que traduzem uma certeza: Deus está trabalhando, mesmo quando ninguém percebe. Enquanto o povo se sente pequeno e vulnerável, o céu revela uma verdade: os exércitos de Deus estão em movimento, e o Espírito está conduzindo o plano eterno. É a fé que enxerga a ação divina no escuro, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Esta frase, capítulo 4, versículo 6, é o coração pulsante de todo o livro. Enquanto Zorobabel e Josué se esforçam para reconstruir o templo, Deus os lembra que a vitória não virá pelo esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Zacarias ensina que todo recomeço verdadeiro é uma obra espiritual, não estratégica. O Espírito é quem capacita, inspira e sustenta, é Ele quem transforma cinzas em altar e ruínas em testemunho. É o lembrete eterno de que a força do homem constrói paredes, mas só o Espírito de Deus constrói propósitos. O Messias, o renovo que viria restaurar todas as coisas. Entre as visões e profecias, Zacarias anuncia o renovo, uma figura messiânica que uniria o sacerdócio e a realeza. Ele seria rei e sacerdote ao mesmo tempo, governando com justiça e reconciliando o povo com Deus. Séculos depois, Jesus cumpriria essa promessa entrando em Jerusalém montado num jumento, capítulo 9, versículo 9, sendo traído por 30 moedas, capítulo 11, versículo 12 ao 13, e ferido por causa do seu povo, capítulo 13, versículo 6 ao 7. Zacarias olha para frente e vê o Cristo antes da cruz, o Salvador que venceria não com armas, mas com amor, a pureza do culto e o coração transformado. Quando o povo pergunta sobre os jejuns, Deus responde: "Foi para mim que jejuastes." Capítulo 7, versículo 5. O profeta denuncia a religiosidade automática, o culto sem coração, a devoção sem justiça. Zacarias ensina que o verdadeiro jejum é o da alma, aquele que se expressa em misericórdia, compaixão e fidelidade. Mais importante do que reconstruir o templo é permitir que Deus reconstrua o interior do adorador. A pureza do coração é o novo alicerce da adoração. O juízo sobre as nações e a vitória do reino de Deus. Nos capítulos finais, capítulos 9 a 14, Zacarias amplia o horizonte e mostra a intervenção divina sobre todas as nações. Deus julga os ímpios, derruba o orgulho dos reinos e exalta o seu povo. A mensagem é de esperança escatológica: o Senhor voltará, e seu reino será eterno. Mesmo que o mal pareça dominar por um tempo, o destino final pertence à justiça divina. O profeta vê o fim dos impérios humanos e o início do reinado messiânico. O Senhor será rei sobre toda a terra. Capítulo 14, versículo 9. A esperança que renasce do Espírito. Zacarias termina o livro apontando para o futuro, um tempo em que até os sinos dos cavalos trarão o nome do Senhor. Capítulo 14, versículo 20. A santidade deixará de ser um lugar e se tornará um modo de viver. É a visão de um mundo restaurado, onde o Espírito de Deus habita plenamente entre os homens. A esperança não é fuga do presente, é o fogo que mantém a fé viva até que o reino venha. O livro termina onde a verdadeira vida espiritual começa, na esperança que não morre. Zacarias é o profeta do Espírito e da esperança. Ele ensina que Deus não se limita ao que os olhos veem, e que o futuro pertence aos que confiam no invisível. A restauração não é apenas reconstruir o que caiu, é deixar o Espírito reconstruir quem somos. Mensagem central do livro de Zacarias. O livro de Zacarias é o coração pulsante da esperança profética. É a voz de Deus dizendo a um povo cansado que a história ainda não acabou. Israel havia retornado do exílio, mas o coração ainda vivia prisioneiro da dúvida. O templo estava em ruínas, o entusiasmo perdido, e é nesse cenário que Zacarias se levanta, não como um engenheiro de pedras, mas como um arquiteto da fé. Ele fala por meio de visões como quem enxerga o invisível. Cavalos, castiçais, coroas e oliveiras, tudo se transforma em linguagem do Espírito. Deus o usa para revelar que a restauração não começa nas mãos, mas no coração. Não se constrói por força, mas pelo sopro do Espírito. Zacarias é o profeta que anuncia um novo começo e ao mesmo tempo aponta para o fim,
o Messias que viria, o Rei que governaria com mansidão e justiça, o Senhor que reinaria sobre toda a terra. A mensagem central é simples e eterna: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, versículo 6. Tudo que é verdadeiramente divino nasce do Espírito. Zacarias ensina que a fé não é o esforço humano de erguer algo para Deus, mas a rendição humilde que permite que Deus edifique algo dentro de nós. É o chamado para uma espiritualidade viva, alimentada pela esperança e sustentada pela presença. O livro termina olhando para o futuro, o tempo em que o Senhor será rei sobre toda a terra e a santidade cobrirá até os sinos dos cavalos. É a visão de um mundo redimido, onde o comum se torna sagrado e o Espírito de Deus habita plenamente entre os homens. Zacarias é, portanto, o profeta da restauração completa. A que começa no arrependimento, se cumpre na presença do Espírito e se aperfeiçoa na vinda do Messias. O livro de Zacarias é a promessa viva de que Deus ainda está construindo o futuro. Ele não trabalha com pressa, mas com propósito. Quando a força humana se esgota, o Espírito começa a agir, e é nesse sopro invisível que a esperança renasce. Principais lições do livro de Zacarias. Todo recomeço começa no coração. O povo havia voltado do exílio, mas ainda não havia voltado para Deus. Antes de reconstruir o templo, o Senhor chama: tornai-vos para mim. Zacarias nos lembra que não existe restauração exterior sem transformação interior. O arrependimento é o primeiro tijolo de qualquer nova fase, é o retorno da alma antes do retorno das obras. Deus não reconstrói estruturas, reconstrói pessoas. Deus continua agindo, mesmo quando não parece. As visões de Zacarias mostram que há movimento no céu mesmo quando a terra está parada. Os cavalos percorrem o mundo, os anjos trabalham, o castiçal brilha, tudo enquanto o povo pensa que Deus se calou. Essa é uma das lições mais consoladoras do livro. O silêncio de Deus não é inatividade, é preparo. Ele age nos bastidores, orquestrando cada detalhe para o tempo certo da promessa. O Espírito Santo é a verdadeira força da restauração. Zacarias capítulo 4, versículo 6 é o coração da mensagem. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Nem exército, nem política, nem talento humano, nada disso é suficiente para cumprir os planos divinos. A obra de Deus só se sustenta pelo Espírito de Deus. É o Espírito que acende o castiçal, que renova os líderes, que inspira o povo, que transforma o impossível em caminho. Toda restauração verdadeira é movida pelo vento invisível do Espírito. O Messias é o centro da esperança. Zacarias não fala apenas de seu tempo, ele vê o futuro. Ele descreve o rei humilde montado em um jumento, o pastor traído por 30 moedas, o ferido por amor do seu povo. Cada imagem aponta para Jesus. A mensagem é clara: toda esperança genuína tem nome e rosto, o nome é Cristo, o rosto é o amor. O livro nos ensina a olhar para frente sem perder a fé no Deus que cumpre o que promete. O verdadeiro culto nasce da compaixão. Deus corrige o povo que jejuava por costume, não por comunhão. Ele diz: foi para mim que jejuastes? A religião vazia é substituída por uma espiritualidade viva, onde jejum se torna justiça, oração se torna compaixão, e fé se torna serviço. Zacarias ensina que Deus se agrada mais de mãos estendidas do que de rituais repetidos. O coração sincero é o novo altar. O reino de Deus triunfará sobre toda injustiça. Nos capítulos finais, Zacarias enxerga o juízo de Deus sobre as nações e o triunfo final do bem. Ele vê o dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra. Essa visão nos lembra que a história não termina nas mãos dos impérios humanos, mas nas mãos do Deus eterno. Toda injustiça tem prazo, toda dor tem limite, todo mal tem um fim. A última palavra sempre será de Deus. A santidade é o destino final da criação. O livro encerra com uma imagem poderosa: até os sinos dos cavalos terão gravados Santo ao Senhor. Isso significa que o sagrado não estará mais restrito ao templo, tudo será consagrado. O comum será purificado, e o ordinário se tornará expressão de glória. Zacarias nos mostra que o plano de Deus não é apenas restaurar a religião, mas redimir a vida, transformar o mundo inteiro em altar. A esperança é o combustível da fé. O povo estava cansado, mas Deus reacende a esperança.
A cada visão o Senhor lembrava: eu ainda estou aqui. A esperança bíblica não é desejo, é convicção. Ela nasce da lembrança de quem Deus é, não do que ainda falta acontecer. Esperar no Senhor é o ato mais ativo da fé. Zacarias é o profeta do Espírito e da esperança. Ele mostra que Deus trabalha em silêncio, que o Espírito age onde a força falha e que o Messias é o futuro que já começou. O justo não reconstrói pela pressa, mas pela presença, e aprende que a esperança é a forma mais elevada de obediência. Aplicação prática do livro de Zacarias. Voltar para Deus é mais importante do que recomeçar projetos. Zacarias começa com uma verdade simples e profunda: tornai-vos para mim. Antes de reconstruir templos, Deus quer reconstruir corações. A vida espiritual muitas vezes se perde no ativismo, na pressa de fazer para Deus, esquecendo o essencial: permanecer em Deus. Recomeços genuínos não começam com planos, mas com arrependimento. Todo projeto abençoado nasce de uma alma reconciliada. Prática espiritual. Reserve um momento para orar com esta frase: Senhor, quero voltar ao ponto onde te deixei. Essa simples oração abre portas que estavam fechadas há anos. Espere com fé, mesmo quando não houver sinais. O povo de Zacarias olhava ao redor e via ruínas, Deus, porém, via futuro. Quando nada parece acontecer, o céu está se movendo. O silêncio não é vazio, é incubadora de promessas. A lição é clara: Deus trabalha em silêncio, e o tempo dele nunca é perda, é preparo. A fé não se mede pela pressa, mas pela perseverança. Prática espiritual. Ao sentir que tudo parou, diga: mesmo que eu não veja, Deus está agindo. Repita até que o coração aprenda a descansar. Confie no Espírito Santo. Ele é o construtor invisível. A obra de Deus nunca depende apenas das mãos humanas. Zacarias capítulo 4, versículo 6 ecoa como uma profecia eterna: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Toda mudança verdadeira, pessoal, emocional ou espiritual, acontece quando o Espírito Santo sopra sobre as cinzas. Ele é quem move, inspira e sustenta. A força humana levanta paredes, o Espírito levanta destinos. Prática espiritual. Antes de iniciar qualquer projeto, respire fundo e ore. Espírito Santo, faz por dentro o que eu não consigo fazer por fora. Cultive uma fé que enxerga o invisível. As visões de Zacarias são lembretes poéticos de que há mais acontecendo do que os olhos percebem. Cavalos em movimento, castiçais acesos, anjos em missão. O invisível está ativo. A fé não é negação da realidade, é ampliação da visão. Ver com os olhos do Espírito é enxergar o propósito por trás do processo. Prática espiritual. Em tempos de incerteza, leia Hebreus capítulo 11 e substitua o nome dos heróis por situações suas. Declare: pela fé eu também caminho mesmo sem ver. Deixe que sua espiritualidade se torne prática. Zacarias denuncia a religião sem vida, os jejuns sem propósito e a piedade sem compaixão. Deus não deseja rituais automáticos, mas gestos concretos de amor. O verdadeiro culto é aquele que se manifesta fora do templo, nas relações, na justiça e na misericórdia. O coração transformado é o novo altar da adoração. Prática espiritual. Em vez de apenas orar por alguém, pratique o bem em silêncio. A fé se torna viva quando a oração se transforma em atitude. Tenha o Messias como centro da esperança. Zacarias aponta para o Cristo que viria, o Rei humilde, o pastor ferido, o Salvador que venceria pelo amor. Hoje olhamos para o mesmo Cristo que já veio, morreu e ressuscitou. A diferença é que agora a esperança tem rosto e nome: Jesus. Ele é o renovo prometido, o centro da fé e o início de toda restauração. Prática espiritual. Quando sentir que perdeu o rumo, repita: Jesus é o meu centro. Essa simples declaração recoloca a alma no eixo do reino. Veja o comum como sagrado. No fim do livro, Zacarias diz que até os sinos dos cavalos trarão a inscrição Santo ao Senhor. Isso significa que tudo pode ser consagrado: o trabalho, o descanso, a arte, a rotina. O reino de Deus não separa o sagrado do cotidiano, ele transforma o cotidiano em sagrado. Quando o Espírito habita, a vida inteira vira altar. Prática espiritual. Ao começar o dia, diga: tudo o que eu fizer hoje será para ti. Santidade é viver o comum com intenção divina. Espere o final que Deus prometeu.
O livro termina com a visão do reinado do Senhor sobre toda a terra. Essa promessa não é apenas futura, é também presente. Cada vez que a fé vence o medo, o reino já começa dentro de nós. A esperança não é passiva, é a força que nos mantém em movimento até que a promessa se cumpra. Prática espiritual. Quando o fim parecer distante, repita: o Senhor ainda reina, e a história ainda está nas suas mãos. Zacarias nos convida a viver uma fé madura, a que volta para Deus antes de agir, espera sem desistir e confia no Espírito mais do que em resultados. O justo não reconstrói pela força, mas pela presença. E aprende que o futuro não é um medo a enfrentar, mas uma promessa a esperar. Conclusão do livro de Zacarias. O livro de Zacarias é uma canção de esperança em meio às ruínas. Fala de um povo que voltou do exílio, mas ainda precisava voltar para Deus. E fala de um Deus que, mesmo diante da apatia humana, ainda escolhe restaurar. No coração dessa mensagem está o lembrete que atravessa séculos, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias mostra que o Espírito Santo é o verdadeiro construtor da história. Ele sopra sobre os destroços da alma e ergue templos vivos dentro de corações cansados. Enquanto os homens olham para pedras, Deus olha para pessoas. Enquanto o mundo busca poder, Deus busca entrega. O profeta abre janelas entre o presente e o futuro. Ele vê o Messias humilde, o Rei justo, o pastor ferido, o Deus que volta para reinar. Tudo que o povo esperava, e tudo que o mundo ainda anseia, encontra sua resposta na figura de Cristo. O livro termina com um vislumbre da eternidade, o dia em que o Senhor será Rei sobre toda a terra, quando a santidade deixará de ser um lugar e se tornará o próprio ar que respiramos. Zacarias é mais do que uma profecia, é um lembrete do modo como Deus trabalha. Ele não apressa, ele prepara. Não impõe, inspira. Não domina, transforma. E no silêncio da fé, constrói o futuro com as mãos do Espírito. Frase de encerramento. A verdadeira restauração não acontece pela força das mãos, mas pelo sopro do Espírito, porque o Deus que reconstrói templos também reconstrói corações.